palavra que estaremos meditando nessa noite está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Os irmãos tendo achado, vamos dar início à leitura. O texto bíblico diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos esta noite por estarmos diante da sua presença, junto com o seu povo, te adorando e bendizendo o teu nome. Nesse momento o Senhor possa abrir o nosso coração, nossa mente, para que possamos ouvir a sua palavra, que o Senhor fale conosco através da Sagrada Escritura e que todos possamos sair daqui edificados pela sua palavra. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje que eu tenho escolhido para meditarmos aqui é a suficiência das Escrituras. Hoje eu pretendo meditar com os irmãos a respeito da importância e a necessidade da igreja ficar somente com as Escrituras Sagradas, como sua única regra de fé e prática, sendo ela a autoridade da revelação final e completa de Deus. Aqui trazendo uma introdução primeiro para os irmãos, um contexto. Essa é a segunda carta que o apóstolo Paulo tem escrito a Timóteo, e repetido pelos estudiosos, ela foi escrita por volta de 67 depois de Cristo. Timóteo era um jovem que residia na cidade de Listra, uma cidade das províncias romana da Galácia, parte da atual Turquia, que foi visitada e evangelizada pelo apóstolo Paulo em sua primeira viagem, descrita em Atos capítulo 14, versículos 6 a 23, a qual provavelmente tem sido a ocasião da conversão de Timóteo. E em sua segunda viagem, passando por Listra novamente, Paulo encontra o jovem Timóteo e o recruta para o acompanhar em suas viagens. Isso registrado em Atos capítulo 16, versículo 1 a 3, a qual juntamente com Paulo tem colaborado grandemente com a sua missão evangelística, ministrando a palavra de Deus e representando em diversas igrejas, servindo também como pastor da igreja de Éfeso, sendo amigo e discípulo fiel. Paulo o considerava como um filho na fé. E no final do livro de Atos, na história da igreja, se encerra com o apóstolo Paulo preso em uma prisão domiciliar, na casa a qual ele tem alugado. Paulo tinha liberdade, porém, de evangelizar nessa casa e receber pessoas a qual ele falava do Senhor e evangelizava, e ele tinha grandes esperanças de receber até uma liberdade futuramente. E a grande maioria dos estudiosos entendem que Paulo foi solto após essa primeira prisão em Roma para um período curto de tempo, onde ele tem efetuado o seu ministério e escrito a carta de 1 Timóteo e Tito, provavelmente no ano 62 e 64 depois de Cristo. No entanto, nessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo está novamente preso, como descrito no capítulo 1, versículo 16 dessa carta, e no capítulo 2, versículo 9. Provavelmente ele foi alvo da implacável perseguição do imperador romano Nero naquela época. Porém, nessa prisão, segundo o capítulo 4, versículo 6, Paulo parece não ter esperança da sua saída, e com um tom de despedida tem como próxima a sua morte, trazendo então em sua carta as últimas recomendações ao jovem Timóteo. Nos dois primeiros capítulos há evidência de uma grande preocupação que Paulo tinha com Timóteo,
a respeito da sua postura e do comportamento em meio a perseguições e provações, em suportar com Paulo os seus sofrimentos pelo Evangelho e reter o modelo da sã doutrina, fugir dos desejos malignos da sua mocidade e evitar discussões tolas e inúteis. Já no capítulo 3, vemos o apóstolo Paulo, a partir do versículo 1 ao 9, aconselhando a Timóteo que nos últimos dias viriam dias trabalhosos, e difíceis, a qual apareceriam homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses Timóteo deveria se afastar, pois são esses que destroem as casas, promovendo toda sorte de pecado, que estão sempre aprendendo, porém nunca chegam ao conhecimento da verdade, pois os seus frutos são reprovados quanto à fé. E no versículo 10, Paulo diz: tu, porém, aqui se referindo a Timóteo, ser diferente, fazendo contraste com os falsos mestres, pois Timóteo tem seguido a doutrina de Paulo. Por isso ele vai dizer: pois tem seguido a minha doutrina, no modo de viver, manifestando o fruto do Espírito, fé, longanimidade, amor e paciência. Nos versículos 11 e 12, Paulo prepara Timóteo a respeito das perseguições e provações, pois todos os que desejam viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Fazendo também um contraste para o versículo 13, em que, do contrário, os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E do versículo 14 ao 17, que nós vamos meditar nessa noite, Paulo traz as recomendações de como Timóteo, mediante todo esse pano de fundo e contexto, deveria agir e se proteger desses falsos mestres, que enganam e são enganados, e provavelmente já estavam causando destruições das igrejas de Deus. Aqui trazendo o contexto para que os irmãos possam compreender melhor a exposição bíblica que estaremos fazendo desses versículos agora. O versículo 14 vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo o que tens aprendido. Essa expressão, tu, porém, indica que o apóstolo Paulo deseja que Timóteo seja diferente desses falsos mestres, indo ao contrário do que eles ensinavam e praticavam, para que ele não venha se desviar da sã doutrina e tomar os mesmos caminhos em impiedade desses homens, a qual relatado no versículo 13, de que enganam e são enganados, mas que ele deveria permanecer naquilo que ele tem aprendido. Permanecer aqui é ficar inamovível, é ficar firme, E no versículo seguinte, o versículo continua: permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo o que tens aprendido. Inteirado aqui significa convicto, seguro. Timóteo deveria ficar firmado, com convicção sobre aquilo que ele havia aprendido. Ele deveria considerar de quem ele havia aprendido, a qual no versículo 15 vai descrever: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. As escrituras aqui que dizem que Timóteo era filho de um grego e de uma judia crente. Isso está relatado em Atos capítulo 16, versículo 1. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria permanecer convicto naquilo que ele tinha aprendido e de quem ele havia aprendido, o apóstolo Paulo está se referindo à mãe de Timóteo, a Eunice, e a sua avó Lóide, a qual tem o educado desde menino nas Escrituras. E Paulo cita elas no capítulo 1. Os irmãos podem voltar 2 capítulos. No capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo vai trazer menção de quem Timóteo tem aprendido das Sagradas Escrituras. No capítulo 1, versículo 5, ele diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Mesmo o pai de Timóteo sendo grego, isso não impediu que Timóteo recebesse a influência da sua mãe quanto da sua avó, a qual desde menino o ensinou nas Sagradas Escrituras. E em Deuteronômio 6 descreve uma ordem de Deus a todo o povo de Israel, a qual eles deveriam ensinar os seus filhos a todos os mandamentos, leis do Senhor e juízos de Deus,
a todo tempo, na sua casa, andando, se assentando, levantando, deitando, andando, devia colocar nos umbrais da porta, nos frontais dos olhos, né? Eles deviam a todo momento estar falando do Senhor, ensinando as Escrituras, e provavelmente Timóteo tem recebido esse tipo de educação nas Escrituras. E Paulo traz em memória a mãe e a avó de Timóteo como suas tutoras, mostrando que a fé não fingida que havia em Timóteo, ele havia recebido por conta delas, que o criaram nas Escrituras, nas sagradas letras, transmitindo diariamente no seu lar a palavra de Deus ao jovem Timóteo. E isso já nos remete aqui ao ensino prático para a igreja, né? Aos irmãos que são pais, as irmãs que são mães, devem ter essa preocupação de estar ensinando seus filhos na palavra de Deus, né? Para que eles possam ser criados na sã doutrina, para que eles possam ser sábios para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. É claro que a igreja aqui sempre transmitirá de maneira fiel a sã doutrina, o ensino das Escrituras. Porém, é necessário que dentro do lar, diariamente, junto aos pais, as crianças sejam criadas e educadas segundo a fé cristã, né, de maneira bíblica, para que assim desenvolvam sabedoria, fé e temor no Senhor. Por isso é importante organizar momentos de leitura, momentos de louvores a Deus, né, momentos de estudo das Escrituras, de culto doméstico à família, para que toda a família cresça junta em comunhão e devoção a Deus. E Timóteo sabia bem de quem ele havia aprendido as Sagradas Escrituras, né? E as Escrituras têm o poder de nos tornar sábios para a salvação, pois ela nos traz a autorrevelação de Deus. E é por meio dela que nós recebemos a fé salvadora no Espírito Santo de Deus. Alguém aqui, porventura, tem recebido fé por algum outro meio, a não ser a palavra de Deus? Tem recebido fé por sonhos, visões ou revelações? Por alguma experiência ou ocasionalidade, seja ela mística, pragmática ou sincrética? Claro que não, mesmo que pela revelação geral, né, nós vemos pelas coisas criadas a autorrevelação do ser de Deus, a qual é inegável, né, dizer que Deus não existe pelas coisas criadas, pelo universo inteligente, pela criação que testemunha que há um Criador, que há um Senhor que tem formado todas as coisas. Mesmo assim, esta revelação é insuficiente pela fé. Não é? Será que se olharmos para o sol nós teremos esse entendimento? Será que o sol irá falar para nós, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, estão separados da glória de Deus? Ou será que se olharmos para a lua ou as coisas criadas, elas nos dirão a necessidade de um Salvador, de um mediador, para que nos reconcilie com Deus? Ou que seja até mais específica, né? Que nos remeta ao Salvador que veio e encarnou há 2000 anos atrás, o Deus homem que morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. É óbvio que não. Nenhum de nós se tornou sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, a não ser pela leitura bíblica, pela exposição fiel das Escrituras, a qual nos foi apresentado o Evangelho, nos fazendo conhecer de que nós éramos pecadores, de que nós necessitávamos de um Salvador, que estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e que somente o sangue de Cristo, pela fé nele, em seu sacrifício na cruz, poderia nos purificar, poderia nos salvar da situação miserável que estávamos. Pela Escritura que entendemos a história da redenção, que abre o nosso entendimento pelo Espírito Santo, nos fazendo conhecer aquilo que nos foi oferecido gratuitamente em Cristo, não é? Como está escrito em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não é? Então foi pelas Escrituras, também fazendo uma exegese de Romanos 1:17, que Lutero, sentado à luz de velas, chegou ao entendimento da justificação pela fé somente em Cristo. Não é? Não foi por nenhum outro veículo que chegamos à fé, a não ser pelas Sagradas Escrituras. É claro que as Sagradas Escrituras, no contexto de Timóteo, a qual ele foi ensinado, era a Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Porém, toda a Escritura, ela aponta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Pois o próprio Jesus, ele mesmo disse isso
em um dos seus evangelhos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. O último dos 4 evangelhos. Está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Então Jesus, nesse versículo, também está falando da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, que nele, posteriormente, através da sua morte e ressurreição, iria se cumprir o que estava predito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos. E o apóstolo Paulo tem consciência da segurança das Escrituras. Por isso recomenda ao jovem Timóteo ficar com aquilo que ele tem aprendido desde menino, as Sagradas Escrituras, que tem poder de tornar sábio para a salvação. Pois é dessa forma que Timóteo ficaria firme e resguardaria tanto ele quanto as igrejas de Deus, dos falsos profetas, dos falsos mestres que já estavam introduzidos e conduzindo muitos ao erro, à ruína. No primeiro século, Paulo já via essa grande apostasia dos falsos mestres acontecendo, e ele previa dias trabalhosos, né? Dias piores ainda que viriam. E o seu conselho para Timóteo é ficar com as Escrituras, ficar firme nela, apoiado com convicção, inteirado com o que tem aprendido desde a sua infância. No versículo 16 de 2 Timóteo, a qual nós estamos aqui meditando, no versículo 16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo, ao recomendar a Timóteo ficar firme nas Escrituras, ele aponta também para os benefícios da Escritura, sua natureza e eficácia, a qual não vem de origem humana, não é? Mas sim divina. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Essa afirmação de Paulo coloca as Escrituras em outro patamar, não é? Não é um livro comum, está em outro patamar. Não apenas sendo um livro comum, acadêmico, histórico, geográfico, que possui histórias e narrações e personagens, mas um compêndio de escritos divinos. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele traz uma afirmação semelhante, a qual corrobora com esse mesmo pensamento, de que homens que a escreveram, não escreveram segundo as suas percepções, segundo a sua interpretação do mundo, segundo os seus pensamentos, as suas ideias, da sua própria mente ou pensamentos particulares, mas eles escreveram supervisionados divinamente no registro das Sagradas Escrituras. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 20 e 21. A segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. O apóstolo Paulo, ele corrobora com esse mesmo pensamento do registro divino das Sagradas Escrituras. Ele vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Aqui voltando para o versículo 16, depois estamos estudando, a palavra inspirada no grego tem a ideia de soprada por Deus, como se Deus soprou na mente dos autores bíblicos, a qual os iluminou pela sua palavra, usando os tais de maneira instrumental no registro das Escrituras. Isso indica que as Escrituras, por mais que elas tenham 40 autores bíblicos, ela tem a sua origem em Deus, ela tem uma origem divina, tem Deus como seu autor último. Sendo, pois, as Escrituras divinamente inspiradas, isso também confere a ela autoridade, confiabilidade, infabilidade e inerrância, sendo cada linha a palavra pura de Deus.
Por isso, Paulo recomenda a Timóteo ficar somente com as Escrituras. Isso aponta para a suficiência das Escrituras, não é? É claro que as Escrituras divinamente inspiradas aqui, que Paulo está dizendo, o Antigo Testamento, não é? No seu contexto imediato, até porque nessa época a igreja ainda não possuía o cânon completo do Novo Testamento. Ainda estava em processo de produção pelos apóstolos. Porém, também devemos considerar que essa última carta escrita por Paulo, essa é a última carta escrita por Paulo antes da sua morte, né? Essa segunda Timóteo. Nesse período, quase todo o Novo Testamento já estava sendo completo. Apenas algumas cartas faltavam para se encerrar e finalizar o cânon bíblico. E essas cartas que já tinham sido produzidas pelos apóstolos, elas já estavam circulando nas igrejas de Deus. E as igrejas já compreendiam, entendiam a inspiração das cartas, já entendiam como palavra de Deus, pois elas foram produzidas pelos apóstolos de Cristo. Então, voltando aqui para Timóteo 3,6, Paulo alenca a autoridade única das Escrituras, por ser divinamente inspirada, né? Então ele vai aqui alencar os seus benefícios, sendo ela proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir o homem em justiça. Não é? As Escrituras, elas não são apenas algo teórico, não é? Às vezes tem quem olha para a Escritura, veja apenas como algo teórico, algo distante de nós, algo longe, que não tem praticidade. Mas na verdade ela tem um objetivo de guiar a vida dos crentes e conduzir-nos ao viver piedoso que glorifique a Deus. Os irmãos percebam que todas as atribuições aqui que o apóstolo Paulo diz das Sagradas Escrituras, não é? Elas eram atribuídas aos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento, a qual ensinaram, repreenderam, corrigiram, instruíram os homens na justiça. Deus falou de maneira instrumental por meio dos oráculos, dos profetas, dos apóstolos, porém tudo foi sendo escrito, registrado ao decorrer da história, para que servisse de um testemunho fiel da palavra de Deus. Então, ao tempo que a revelação de Deus se completa em seu registro, se dá lugar à suficiência das Escrituras, sendo ela proveitosa. O apóstolo Paulo aqui está alencando, que significa que ela é útil e benéfica dentro do aspecto prático que se aplica na vida dos cristãos, apta para ensinar, aqui se referindo à doutrina e ao ensino, tendo como principal tema Deus, a humanidade, a salvação e a prática cristã, para redarguir, que significa repreender ou convencer do erro. As Escrituras têm a função de confrontar os pecados, os erros doutrinários e reprovar toda a má conduta e ética cristã. Para corrigir, que se refere à restauração de uma condição errada para uma condição correta, corrigir os erros, para que haja retorno à justiça e à verdade. E para instruir em justiça, que conduz o homem a viver de acordo com a vontade de Deus, de maneira justa, piedosa, evidenciando o caráter de Cristo. E ele continua no versículo 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui Paulo está concluindo o seu pensamento referente às Escrituras, que o objetivo dela de ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça tem como propósito tornar o homem de Deus perfeito. Não é? Perfeito aqui, essa palavra, ela não se refere à impecabilidade, até porque o único que é impecável é Cristo, não é? O Deus homem. A palavra que ela se refere mais ao indivíduo como completo, equipado, munido da palavra de Deus, para que ele seja um homem de Deus apto para toda boa obra, preparado para o serviço a Deus, pois o conteúdo das Escrituras é suficiente para realizar a obra de Deus, para dar conhecimento e maturidade à vida cristã. Então o apóstolo Paulo está aqui encorajando Timóteo para não se desviar da verdade, mas ficar seguro e inteirado nas Sagradas Escrituras, com tudo que ele já havia aprendido, pois as Escrituras têm tudo que ele precisa para ser um homem de Deus completo, para o serviço a Deus. Pois os homens, como ele diz no versículo 13, vão de mal a pior, enganando e sendo enganado, não é? Então Paulo, ele já previa o tempo a qual as pessoas iriam querer mais ouvir a doutrina reta, elas não iam querer ouvir mais
o Evangelho, a sã doutrina, a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo ele quer exortar a Timóteo ficar inteirado, ficar seguro nas Sagradas Escrituras. E se os irmãos verem no próximo capítulo, capítulo 4, versículo 2, os irmãos podem passar uma página para frente, no próximo capítulo, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo ele está como preparando Timóteo para que ele fique firme nas Escrituras para enfrentar os dias que estavam previstos ali. Então ele vai dizer, no capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E aqui eu pergunto aos irmãos, será que nós estamos vivendo esses dias? Será? Dá para contar nos dedos as igrejas hoje em dia, infelizmente, que expõem as verdades das Escrituras. E vemos igrejas abarrotadas de pessoas, cheias de pessoas que estão comichando os ouvidos, como disse aqui o apóstolo Paulo, e não querem ouvir a verdade. Elas odeiam as Escrituras e estão enganando e sendo enganadas, né? Não suportam uma exposição bíblica como essa, ou como de Romanos ou de Efésios, que venha confrontar os seus pecados, mas elas preferem pregações que vão de encontro com os seus sonhos, com as suas realizações, né, com as suas expectativas de mundo. São como consumidores que escolhem o conteúdo que vão aderir, né? Porém, a recomendação de Paulo é para Timóteo não se importar com isso, mas ele pregar de tempo e fora de tempo, pois por mais que não queiram ouvir a verdade, a sã doutrina, Timóteo estava sendo um fiel, né? Um ministro fiel de Deus. Por isso Paulo diz para ele continuar corrigindo, repreendendo e exortando na doutrina com toda a longanimidade, né? Pois assim ele estaria suportando as aflições e fazendo a obra de um evangelista e cumprindo o seu ministério, não é? Então, essa é uma carta pastoral, é verdade, de Timóteo, mas ela tem um desdobramento para toda a igreja, para a vida prática, para a nossa cosmovisão cristã, para aquilo a qual nossa fé está apoiada, não é? Então aqui, mediante esses versículos, eu tenho aqui aplicações práticas para a igreja, né? Sabendo que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, devemos com todo o coração e convicção examiná-la e estudá-la, procurar saber o que Deus falou de si mesmo e o que Ele requer das nossas vidas, não é? Devemos viver na dependência de Deus, do que Ele revelou na Escritura, pois assim, dessa forma, nós basearemos a nossa vida, não é? Sobre a vontade de Deus, entendendo que através dela que nós nos tornamos sábios para a salvação em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. E portanto conhecê-la deve ser a nossa prioridade primária, não é? Pois estamos falando de eternidade, é algo que devemos nos preocupar, não é? Há uma citação de Paul Washer, que ele diz: se agarre a palavra de Deus como se a sua própria vida dependesse disso, porque eu posso te garantir que ela depende disso. Então, se a Bíblia nos torna completo para servir a Deus e apto a toda boa obra, logo nós não precisamos de sonhos, visões e revelações. Uma frase também muito interessante de Martinho Lutero referente a isso, ele diz: fiz uma aliança com Deus que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo o que preciso conhecer tanto para esta vida, quanto para o que há de vir, né? Então as Escrituras, elas são suficientes, né? O dom que Lutero aqui está satisfeito é com as Escrituras, né? O dom é presente. Deus, Ele nos deu um presente, a Escritura, a sua auto-revelação, não é? Então aqui eu parto para a minha conclusão, né? Eu quero trazer para os irmãos dois argumentos, um argumento histórico e um argumento teológico para esse nosso estudo, para esse nosso entendimento da suficiência das Escrituras.
não é? O porquê que nós devemos ficar somente com as Escrituras como nossa única regra de fé e prática cristã. Pois na história da igreja, até a morte dos apóstolos, a igreja ainda não tinha de maneira organizada os livros do cânon do Novo Testamento, de uma maneira organizada, oficial, como o Novo Testamento, né? Só que ao decorrer dos séculos, com os apóstolos mortos, começaram a se infiltrar hereges e falsos mestres, trazendo doutrinas estranhas à fé cristã e apostólica que foi deixada na igreja. Então isso deu à igreja uma urgência, uma necessidade da palavra de Deus, do que estava foi deixada pelos apóstolos. Então a igreja ela começa a recolher as cartas que circulavam, né, nas igrejas de Deus, e elas têm ali todo um trabalho canônico de data e autoria dos apóstolos, e assim quando eles pegam essas cartas, eles as organizam como um Novo Testamento, né, como um cânon bíblico, que significa a regra de medida da fé da igreja. Então, a igreja, ela tem formada, após isso, tanto o Novo Testamento e agora junto com o Antigo Testamento, reunindo de maneira completa as Escrituras divinamente inspiradas. E foi dessa mesma maneira que a igreja suportou as investidas dos falsos mestres. Foi pela palavra de Deus, foi pela suficiência das Escrituras, foi pelo que Deus revelou na sua palavra, não é? Então esse é o remédio dos falsos mestres, é ficar com as Escrituras. Por isso essa recomendação do apóstolo Paulo: fica-te com as Escrituras, a Timóteo. E um argumento teológico que eu quero trazer também para os irmãos é que no livro de Apocalipse, que é o último livro, datado pelo último apóstolo, o apóstolo João, já velhinho, na ilha de Patmos, não é? Ele escreve as 7 igrejas da Ásia, não é? E no final do seu livro, no capítulo 22, ele vai dizer que nada deve ser acrescentado e nada deve ser diminuído, né, daquilo que havia sido escrito. E algumas pessoas argumentam que ele está falando apenas do livro de Apocalipse, mas se tratando de maneira teológica, que esse argumento é o último livro, é a última revelação sendo entregue ao último apóstolo. Então quando ele está dizendo que nada deve ser acrescentado ou diminuído, ele está inferindo a toda a revelação, porque o cano está se fechando. Então ele inicia em Gênesis 1 e está terminando em Apocalipse 22, e a ordem, a advertência é: nada deve ser acrescentado e nada deve ser diminuído. Então nisso nós estamos com a revelação completa e perfeita do nosso Deus, e não temos autorização de Deus para mudá-la, e nem para acrescentá-la e nem para diminuí-la, não é? E se tratando aqui da história da igreja, mesmo após o quarto século, a qual a igreja se torna romanista, não é? E assim os falsos mestres começam ali pela tradição, a igreja se desviar da verdade. Nós vemos na Reforma Protestante a igreja voltando ao retorno das Escrituras e promovendo o avivamento pelo sola Escritura, somente as Escrituras. Então percebemos que sempre o caminho mais seguro, mais correto para a igreja permanecer pura, purificada por Deus pela sua palavra, é o retorno do sola Escritura, somente as Escrituras. E isso é o símbolo da nossa fé. A Reforma Protestante tem como pilar principal o sola Escritura, não é? E esse é o conselho de Paulo a Timóteo: permanecer naquilo que ele tem aprendido, estar inteirado nas Sagradas Escrituras. E irmãos, todo o movimento sectário, ele é continuista. Ele traz a ideia de novas revelações. Eles sempre dizem, não é? Eles rejeitam só a Escritura e sempre trazem novas mensagens, como: Deus me revelou, um anjo me disse. E quando nós nos deparamos com a sua teologia, nós percebemos que ela escarnece o Evangelho, que ela deturpa aquilo que Deus revelou e está contrário ao ensino claro das Escrituras. E infelizmente é o que vemos hoje no nosso cenário, não é? Nos dias de hoje, igrejas que não têm compromisso nenhum com as Escrituras e por consequência elas enganam e são enganadas, não é? Por isso a importância de ficar somente com as Escrituras,
né? Então que hoje, irmãos, é um apelo mesmo, que nós possamos sair desse culto amando a nossa Bíblia, amando a palavra de Deus, que ela possa ser nosso livro de cabeceira, né? Nós possamos cada vez mais conhecer a Deus através dela, né? Como Deus se auto-revelou por meio da sua santa palavra. Então aqui eu quero rogar aos irmãos que fique somente com as Escrituras sagradas, pois é seguro, e ela o tornará sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que hoje o Senhor tem nos trago a igreja onde nós estamos reunidos aqui para te oferecer culto, adoração e louvor ao teu nome. Nós te louvamos, Senhor, porque nós nunca poderemos te conhecer, porque até mesmo pela revelação geral e as coisas criadas que testemunham que há um Deus, nós nunca poderíamos chegar a esse entendimento de Cristo. Nós te louvamos que o Senhor se revelou de maneira especial nas Escrituras, e aqui nós entendemos o quão eram pecadores, nós entendemos a necessidade do Salvador, e entendemos que nós precisamos crer naquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que ela possa ferir o nosso coração, que ela possa encher nosso coração de convicção de verdade, e que nós possamos estar apoiados nela e não na sabedoria dos homens. Que o Senhor purifique a nossa igreja através da sua palavra, e ela fique resguardada, Senhor, na sua presença. Que o Senhor nos guarde nas tuas mãos, e que nos dê desejo de te conhecer, de te procurar em cada linha das Sagradas Escrituras, para que nós possamos cada vez mais sermos sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É o que nós te louvamos e te pedimos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.